Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Eu quero pensar com vocês sobre o tema amor glorioso. Amor glorioso. João, capítulo 11, de 1 a 16. Vamos ler juntos. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Marta, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Aquele a quem amas, a palavra grega é filéu. Por isso que a NVT traduziu como amigo querido. Senhor, seu amigo querido, seu filéu, está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus ágape Marta. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso, do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, ou Dídimo, que significa gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também, para morrer com Jesus. Esta é a palavra de Deus. Gente, fala-se tanto nele, que fica para nós a impressão de que nunca se falou tanto em amor. Não é mesmo? A minha geração, por exemplo, que curtiu a adolescência e a juventude entre os meados de 1980 e toda a década de 1990, e se você fez as contas, é realmente século passado, minha geração cantarolou como se fossem hinos, e de fato foram, as músicas de Legião Urbana, cuja banda existiu entre 1982 e 1996, e uma das músicas mais famosas de Legião Urbana foi Pais e Filhos, lançada em 1989, eu tinha a idade do meu filho Samuel, eu tinha 16 anos. Então hoje, enquanto cantam Justin Bieber, eu cantava Renato Russo. Não vou cantar porque não é minha praia, e os irmãos vão querer me transformar em ministro de música, e eu sou pastor. Mas a letra de Pais e Filhos diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, não há.
é um apelo para se amar. É um apelo para se amar com urgência. Antes da minha geração, lá na década de 1960, 1970, Airtinho, Júlio, Itamar, a palavra de ordem pelo mundo afora era: faça amor, não faça guerra. No Brasil, além desta, na década de 70, outra expressão que ficou marcada foi paz e amor. E o que se queria dizer de fato era o seguinte: liberdade total, sem compromisso. Sexo sem aliança. Em nossos dias, se a gente tivesse que descrever o significado de amor a partir das letras das músicas, afinal de contas, as músicas são o que definem, as músicas são o que descrevem muito do que se crê, muito do que se vive. Sejam essas músicas o sertanejo universitário, o pop nacional, o pop internacional, o rock, seja lá que estilo for, se nós tivéssemos que descrever o significado de amor a partir dessas músicas, o que nós descobriríamos sobre o amor a partir das letras é algo tão frágil, é algo tão banal, é algo tão egoísta, é algo tão idólatra, é algo tão pagão, que apenas citar algumas letras profanaria um momento tão solene e santo de culto como este no qual nós nos encontramos reunidos aqui. Em que pese o tanto falar de amor, em que pese todo o reconhecimento da necessidade de amar, o que se observa é que falta amor, falta amar em nossos dias. Por pelo menos duas razões. Primeiro, porque as pessoas não sabem o que é amor, e elas não sabem o que é amar. Foi John Stott que disse que se você quiser uma definição de amor, você não tem que ir para o dicionário, você tem que olhar para o Calvário. A nossa geração não sabe o que é amor, nossa geração não sabe o que é amar. Segundo, em que pese o tanto falar de amor e essa necessidade, as pessoas não sabem o que é amar. Em segundo lugar, por natureza, por causa de algo no nosso coração inato, nossa natureza tão contrária ao amor de verdade. Mesmo que alguém saiba o que é amor, sem a graça de Deus, ele não conseguirá amar. Sexo não é amor. Aventuras sexuais não é amor. Amor é um pacto. Observe os amantes. Veja como as pessoas declaram o amor. Tudo não passa de conveniência, não passa de momento, não passa de êxtase, não passa de mero prazer sexual. A medida do amor é o que o outro poderá me proporcionar. Não é assim? A medida do amor é se o outro me aceita ou se o outro me afirma como eu desejo ou como eu sinto que deveria ser. A medida do amor é se ele ou ela me faz sentir bem, me arrebata com prazeres. Em outras palavras, o eu se tornou a medida do amor, e isto é catastrófico. Se você tem dúvidas disso, olhe ao redor e veja a sociedade que nós estamos construindo e cultivando com base nesta definição tão frágil quanto profana do amor. É uma tragédia. Falta amor, falta amar, primeiro,
por não se saber o que é amor, por não se saber o que é amar. Segundo, falta amor e falta amar por não se ter em si mesmo a condição de amar como requer o amor. Em Cristo, gente, e somente em Cristo, nós aprendemos o que é o amor e recebemos o poder para de fato amar. E isto nos traz ao texto para hoje à noite. Se você está pensando em construir um casamento, você jovem que me ouve, adolescente, apenas em atração física, na possibilidade de ter um bom sexo, não entra nessa areia movediça. Sexo não sustenta casamento, prazer não sustenta família. O que sustenta um relacionamento é o amor que nasce de Cristo, que brota em Cristo, em nós, que é sustentado pela graça de Deus em Jesus Cristo. João capítulo 11, de 1 a 16, trata do amor glorioso de Cristo. João capítulo 11, de 1 a 16, nos ensina tanto o significado de amor, como também pela fé. João 11, de 1 a 16, nos permite obter o poder para amar como requer o amor. Portanto, eu quero olhar para esta passagem bíblica e fazer 3 observações hoje à noite. Primeira, amar é abrir espaço para o outro se aproximar. Versos de 1 a 3. Amar é abrir espaço para o outro se aproximar. Em segundo lugar, amar é fazer pelo outro o que é mais necessário para ele se regozijar eternamente. De 4 a 6. E por fim, amar é viver de maneira abnegada, inspirando outros a amar. Versos 7 a 16. Então veja cada uma dessas observações comigo, e eu te advirto. Este texto tem o poder de virar você de cabeça para baixo. Se você de fato abrir seu coração e deixar Cristo, pelo que Ele fez e fala, revelar a você o que de fato é amor, tem o poder de desestruturar as definições tão frágeis de amor que a gente construiu e sobre as quais a gente tenta plantar nossa vida. E é isso que eu intenciono hoje à noite, que você seja chacoalhado, chacoalhada, que você perceba, pela postura e pelas palavras de Jesus, o que de fato é amor. Em primeiro lugar, amar é abrir espaço para o outro se aproximar. Versos de 1 a 3. Nós estamos estudando João e é preciso que a gente entenda esse texto à luz do seu contexto imediato. Porque o significado do texto tem que sair da intenção do próprio autor. E a intenção do próprio autor, uma das maneiras de nós descobrirmos qual é a intenção dele, é a gente avaliar o contexto. Então veja que pouco antes do início desse capítulo 11, os líderes judeus em Jerusalém pegaram pedras para matar Jesus, apedrejá-lo em praça pública, capítulo 10, versos 31 a 33. Na sequência, esses mesmos líderes judeus tentaram prender Jesus, capítulo 10, versos 39. Mas o Senhor Jesus escapou, porque não era a hora dele morrer, e nem seria por apedrejamento a morte dele. Então ele segue para a região nordeste, atravessa o rio Jordão, e não muitos dias depois de chegar ao local onde João Batista tinha exercido o ministério dele, porque João 10:40 diz que Jesus, quando atravessa o Jordão, fugindo daqueles líderes que queriam prendê-lo, queriam matá-lo, ele vai para o lugar onde João Batista havia exercido o ministério dele. E aí João 11, verso 8, nos diz que não muitos dias depois, Maria e Marta,
amigos chegados de Jesus, lá de Betânia. Betânia era um lugarejo bem próximo de Jerusalém, bem próximo do local onde os líderes judeus queriam apedrejar Jesus e de onde ele fugiu. Maria e Marta enviaram a Jesus notícias, más notícias. Notícia ruim chega rápido, dizia minha avó. Não muitos dias depois, elas enviaram notícias de que Lázaro, irmão delas, e homem muito querido, muito amado de Jesus, estava doente, muito doente, diz o texto. Quando você lê os versos de 1 a 3, você tem que perceber pelo menos duas coisas que são incríveis nessa passagem. Leia, verso 1, um homem chamado Lázaro estava doente, ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo, aquele que o Senhor ama, seu amigo querido, está muito doente. Primeira coisa incrível aqui é que João decidiu nos contar algo que, segundo a narrativa cronológica do Evangelho, ainda não tinha acontecido. No verso 2, ele nos conta que foi Maria, uma das que mandou dizer que o irmão dela, Lázaro, o homem a quem Jesus amava, estava doente. Essa Maria, e aí João nos antecipa, porque o que João nos conta aqui no verso 2, só vai acontecer lá no capítulo 12, verso 3. Mas João se adianta e diz, olha, essa Maria, lembrem-se, eu não contei ainda, mas saibam, é a irmã de Lázaro que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. Por que João se antecipa e diz isso? A gente tem que ler a Bíblia fazendo perguntas. É que João está nos munindo de informações com a intenção de deixar claro que tipo de relacionamento era esse que Jesus tinha com essa família. E o que João quer que a gente enxergue já no verso 2 é que Maria não era uma Maria qualquer, uma mulher estranha, era alguém que nutria um amor sincero por Jesus. Um amor não sensual, um amor sincero. Se trata de uma família muito amada e que também tanto amava Jesus. A segunda coisa incrível está no verso 3. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, infelizmente as nossas versões não colocam uma expressão que está no grego id, que significa preste atenção, observe. Lembra quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, eis, no inglês é behold, a expressão significa observe, preste atenção. Então as duas irmãs enviam um recado a Jesus dizendo, Senhor, preste atenção, ou eis que seu amigo querido, aquele a quem amas, está muito doente. E aí, agora sim, João torna explícita a intenção dele de nos revelar o amor que Jesus tinha por essa família, porque o pedido de socorro não vinha de conhecidos casuais. O pedido de socorro vinha do círculo mais íntimo de amigos de Jesus. E o versículo 5 deixa isso ainda mais claro quando diz, Jesus agapau, HP, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E eu fico lendo isso aqui, eu falo, que coisa linda. Por quê? Porque até Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, o Verbo que se fez carne, precisou desse tipo de amizade e desse tipo de amor. Até Jesus Cristo tinha uma casa onde ele podia chegar, tirar as sandálias, andar descalço, escorar no sofá e falar, ô Marta, traz aquela limonada geladinha para mim. Até Jesus teve isso.
Marta, Maria e Lázaro, na dimensão humana, eram amigos mais chegados que irmãos de Jesus. A casa deles era um local especial para o Senhor. Betânia, que era o vilarejo onde ficava a casa, Betânia era o que havia de mais próximo de um lar para Jesus na região da Judéia. Tanto é assim que, se você é um leitor atento dos evangelhos, você vai descobrir que lá na casa de Maria, Marta e Lázaro, foi que Jesus repousou as últimas noites, na sua última semana antes da crucificação. O que se aprende sobre o amor aqui? O que se aprende sobre amar? Gente, se o Verbo eterno de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, amou assim de forma tão íntima, porém pura, singela, sincera, verdadeira, se Jesus amou assim, abrindo espaço para os outros se aproximarem dele, por que que nós não devemos, ou por que nós não amamos dessa maneira? Porque nós não conseguimos, ou porque nós não nos esforçamos para amar de uma forma assim tão pura, tão próxima, tão preciosa, nós temos que amar dessa maneira. Note que Jesus amou de um jeito a deixar tudo muito claro. A forma como Jesus amava Lázaro era óbvia. Não havia dúvida alguma de que ele amava Lázaro, tanto que a mulher diz: Senhor, seu amigo querido, aquele que o Senhor ama, ele está muito doente. Ora, como é que Maria, como é que Marta sabiam desse amor de Jesus por Lázaro? Seria pretensão delas dizer uma coisa dessa, se não fosse verdade e se Jesus não tivesse dado provas concretas, uma atrás da outra, de que ele de fato amava Lázaro de forma tão profunda. Jesus amava e dava provas de amor. O amor de Jesus nunca ficou no ar para aqueles que conviviam perto dele. O amor de Jesus nunca ficou subentendido. O amor, ou o jeito de Jesus amar, não deixava ninguém com medo de se aproximar dele. Essa é outra coisa. Tem gente que reage, tem gente que é de um tipo que causa até medo. Tem pai, por exemplo, tem mãe, por exemplo, que filho tem medo de chegar perto. Maria se aproximou, Maria, por exemplo, que João já nos contou e nós vamos ver de novo lá no capítulo 12, verso 3, Maria se aproximou, Maria ungiu os pés do Senhor, Maria secou os pés de Jesus com os próprios cabelos. Por quê? Porque Jesus amava de uma forma a dizer: pode chegar perto, eu não mordo não. Pais levavam suas crianças para serem abençoadas por Jesus. Mulheres tocavam em Jesus. Gente sempre se aproximava dele. O Filho de Deus não era carrancudo, nem impunha medo, nem tampouco inspirava mau humor. Jesus era acessível. O jeito de Jesus amar abria espaço para os outros se aproximarem, homens ou mulheres, adultos ou crianças. João que escreveu esse evangelho, inclusive, assim como Maria de Betânia, provou desse jeito de Jesus amar. Olha o que João mesmo nos conta no capítulo 21 desse evangelho, no verso 20, quando João escreve: Pedro se virou e viu atrás dele, atrás de Pedro, o discípulo a quem Jesus amava. Quem era ele? João. Outra coisa curiosa, não gerava ciúme entre eles de alguma forma. Não havia: Jesus é puxa-saco de João. É tão feio isso na igreja. Gente achar que fulano puxa saco de cicrano, desculpa a expressão chula, mas é a que se usa nos corredores.
Não existe isso, e o fato de Jesus ser mais próximo de um ou de outro, nunca tornou o amor dele por todos não verdadeiro. Seres humanos têm pessoas que são mais chegadas ao coração, isso é natural, isso é humano, meu povo. Então não se trata de puxar saco, trata-se de afinidade. Jesus tinha um discípulo a quem ele amava, aquele que havia se reclinado sobre o peito dele durante a ceia. Que homem escora a cabeça no peito de outro? Hoje eu cheguei e já fui dar um beijo no Darlan. Cadê o Darlan? Cadê o Darlan? Está aqui. Aí o Darlan virou para mim e falou assim: eu não beijo o homem, só o senhor. Qual é o problema? Eu sou o pai dele, eu sou o pastor dele. Ele falou brincando. Mas qual é o problema em se demonstrar afeto entre nós? O jeito de Jesus amar não só nos ensina como a gente deve amar, como a gente deve abrir espaço para os outros se aproximarem da gente, como também nos encoraja a chegar a Jesus de uma forma confiante, em oração, buscando em Jesus não apenas um intercessor, um mediador, mas buscando em Jesus um amigo, o amigo da nossa alma, levando a Jesus tudo aquilo que pesa no coração, porque amar é abrir espaço para o outro se aproximar, e Jesus nos amou desse jeito. Hebreus 4,16 diz assim, Hebreus 4,16, fruto do amor de Jesus que o levou à cruz, sepultado e depois ressuscitou. Hebreus 4,16 diz, assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Jesus abriu um caminho para nós, para a gente poder chegar diante dele, certos de que a gente recebe dele misericórdia, a gente encontra nele graça, a gente encontra nele ajuda, basta irmos a ele em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, quando nós não levamos a Deus os pedidos em oração. Não diz assim o nosso hino? Quem prova dessa proximidade, quem prova dessa misericórdia, quem prova dessa graça, quem prova desse amor de Jesus, aprende a também ser amoroso, aprende a também ser próximo, aprende a também ser disponível, misericordioso, gracioso. Quanta carranquice entre o povo de Deus, quanta dúvida sobre se o outro vai com a minha cara ou não, que tristeza isso entre nós. Se te falta amor, a pergunta que eu devo te fazer é, será que você provou de amor, do amor de Jesus? E todos nós podemos provar do amor de Cristo neste momento. Por quê? Porque Cristo, pelo seu próprio corpo, abriu para nós um caminho que nos permite chegar a Deus. Hebreus 10:20. Por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho através da cortina que nos leva ao lugar santíssimo. Jesus abriu o caminho, o amor de Jesus abriu o espaço para a gente se aproximar dele e dizer: Deus, me perdoe, me transforme, me mude, me salve e me ensine a amar como o Senhor ama. Jesus nos amou assim, desse jeito. E é assim que nós também devemos amar, dando espaço para os outros se aproximarem, mesmo aqueles que são tão diferentes de nós. Para o cristão não existe a primeira impressão é que fica. Para o cristão,
quando a primeira impressão não é boa, o que a gente tem que pensar é: duvide sempre da primeira impressão. Se nós não aprendermos a amar assim como Jesus ama, abrindo espaço para Maria correr até Ele, Marta correr até Ele, dizer: olha, seu amigo, aquele que o Senhor ama tanto, está muito doente, venha curá-lo, venha cuidar dele. Se a gente não conseguir conviver com as pessoas abrindo esse tipo de espaço, cada vez mais vai se tornar difícil falar do Evangelho de Jesus. O que se requer do crente é intencionalidade no amor. Você abrir espaço na sua agenda, você abrir espaço na sua semana, você abrir espaço no seu tempo, para as pessoas chegarem a você. E é óbvio que as pessoas, na medida em que elas chegam, você vai notar coisas erradas nela, como elas notarão em você. E o seu primeiro impulso nunca deverá ser o de apontar o erro, mas o de acolher em amor. E no tempo certo, com graça, ir dizendo a verdade. Foi assim que Jesus agiu. Jesus só perdeu a cabeça com aqueles que já chegavam dando coice nele. E olha lá, e houve casos ainda de que na cruz ele disse: Pai, eu não vou retribuir não. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Nós precisamos aprender a nos relacionar, criar raízes de relacionamento, que é um dos princípios para todos que desejam criar relacionamentos discipuladores. A gente tem que criar raízes. Raízes é um acróstico que significa relacionar. Raízes, agregar, interceder, zelar pela pessoa, ensinar o Evangelho, solicitar contas. É isso que a gente precisa aprender a fazer como crentes. Raízes, relacionamento intencional de amor, abrindo o caminho, abrindo o coração, dizendo: aproxime-se, porque eu quero te mostrar o novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Agregue a pessoa, interceda por ela, zele por ela, ensine o Evangelho a ela, solicite contas a ela. Amar é abrir espaço para o outro se aproximar. Como eu sonho com uma igreja cada vez mais assim. E olha, gente, na medida em que a gente vive assim como Jesus viveu, é fato, as pessoas vão nos machucar. Quanto mais a gente abrir o coração para elas, mais riscos a gente corre. Mas o mesmo João que escreveu esse evangelho, escreveu sua primeira carta, e ele disse que o amor lança fora o medo do que poderão fazer contra nós. Quem ama lança fora o medo. Segunda lição desse texto: amar é fazer pelo outro o que é mais necessário para ele se regozijar eternamente. Versos 4 a 6. O texto é lindo, é impressionante. Mas antes de mergulhar no texto, deixe-me te lembrar o que Paulo disse sobre amor. 1 Coríntios 13, verso 5, na versão Almeida, revista e atualizada, Paulo diz que o amor não procura os seus interesses. O que significa isso? O apóstolo está dizendo que o amor não medirá esforços para dar o melhor de si. O amor não busca os próprios interesses. O amor faz pelo outro o que é mais necessário para o outro, o próximo, se regozijar eternamente. Isso é amor. Dessa forma, o regozijo de quem ama será sempre o regozijo de ver o outro se regozijar com aquilo que lhe é mais necessário e nós demos ou fizemos para ele ou por ele, para que ele se regozije eternamente. O nosso regozijo vai ser o regozijo do outro naquilo que de fato nós podemos fazer por ele e para que ele tenha um regozijo eterno em Cristo. Esse é o nosso regozijo. É isso que nos motiva a dizimar, meu povo, é isso que nos motiva a ofertar,
É isso que vai nos motivar a rever nossos orçamentos familiares quando entrarmos no processo de campanha e de ampliação da igreja. É amor, é não pensar no próprio interesse, é olhar pelo outro, é dizer: eu estou construindo a igreja dos meus filhos, dos meus netos, uma igreja que vai abençoar a cidade. Ó Deus, eu te amo, o Senhor tem me dado tanto, e com alegria eu te dou só um pouquinho de tudo e tanto que o Senhor faz por mim. Por isso que você jamais vai me ver aqui fazendo apelação. Tem que dizimar, tem que ofertar. Eu nunca vou barganhar com você. Não é bíblico. Eu não sei fazer isso, graças a Deus. E terceiro, quem não está dando tem um problema mais sério, profundo a ser tratado com Deus. Que não é uma bronca do pastor que resolve. O amor não procura os seus próprios interesses. E é nesse ponto que o nosso texto se choca com a cultura em nosso derredor. Veja, prepare-se, dá tempo. Se você quiser sair, porque é chocante o amor gloriocêntrico de Jesus. O amor centrado na glória de Jesus é chocante. Ai, eu amo esse Jesus. Como eu amo esse evangelho. Olha o que diz, e eu quero que você veja, porque se o que eu estou dizendo não está no texto, crie uma comissão, traga meu nome em assembleia e me demita. Mas se está no texto, presta atenção, verso 4. Quando Jesus ouviu isso o quê? Que o seu amigo estava muito doente, quase morrendo. Quando Jesus ouviu que Lázaro estava muito doente, quase morrendo, Jesus disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. A primeira coisa que Jesus faz quando ouve a notícia da doença de Lázaro, ouça bem isso, porque é isso que é a vida. A primeira coisa que Jesus faz, ele coloca a doença de Lázaro, a morte de Lázaro, em relação a quê? A glória de Deus. Tudo na vida guarda relação com a glória de Deus, com a glória do Filho de Deus. E ele disse: essa doença é sobre a glória de Deus, essa doença é sobre a glória do Filho de Deus. Não se trata principalmente de morte, embora Lázaro morrerá. E Jesus sabe que Lázaro morreria. Jesus está dizendo: essa enfermidade que vai levar Lázaro à morte, no final não será morte. Mas intermediariamente falando, é principalmente sobre Deus, sobre o Filho de Deus, sobre quão glorioso é Deus e o Filho de Deus. É o que Jesus está dizendo. Leia o verso 4. A doença de Lázaro não acabará em morte. Tem um propósito. Ela aconteceu para a glória de Deus. Não existe enfermidade que tenha acontecido que não seja para a glória de Deus. Ponha isso na sua cabeça. Está escrito ou não está? Tem que ser mais claro que isso? Ah não, é a doença de Lázaro. Ué, então a Bíblia não serve para nós. Porque se só serviu para a doença de Lázaro e não serve para a nossa, para que a gente está lendo essa Bíblia? Lázaro já resolveu o problema dele com Deus. Então para que está aqui se não se aplica a mim e a você? Se não se aplica às nossas enfermidades, às nossas doenças? Essa enfermidade aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dessa doença. Exatamente como em João 9. Em que o homem nasceu cego, não porque ele tivesse pecado ou porque os pais dele pecaram, mas ele nasceu cego para que as obras de Deus pudessem ser manifestas, glorificando a Deus, glorificando ao Filho de Deus. João 9, versos 3 e 4. Lá em João 9, a questão era a cegueira, mas aqui
A questão não será apenas cegueira ou enfermidade, a questão será morte. Lázaro vai morrer. E sabe o que é mais escandaloso, no bom sentido? Jesus vai deixar ele morrer. Eu te falei que é chocante. Presta atenção, continue lendo. Lázaro vai morrer, Jesus sabe disso. De fato, Cristo escolheu deixar Lázaro morrer. Daqui a pouquinho você vai ver isso. Calma, não se assuste. João, ele diz 3 vezes, em 5 versículos, 3 vezes, ele diz, Jesus ama esse povo, e esse povo ama Jesus. 3 vezes. Olha o que ele diz, o verso 5 ele diz, Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. A palavra grega para amor aqui é ágape, aquele amor de verdade. Jesus ágape, Marta, Maria e Lázaro. João quer que a gente veja que Jesus ama esse povo. Jesus quer que a gente aprenda que mesmo aqueles que Ele ama, morrem. E tantas vezes Ele não cura. João quer que você veja isso. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. 3 vezes João diz isso. Verso 2, foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro sobre os pés do Senhor, enxugou o cabelo. O que ele está mostrando? O amor era recíproco. Marta, Maria e Lázaro amavam Jesus também. Verso 3, Senhor, seu amigo, aquele a quem o Senhor ama, está muito doente. 3 vezes. É óbvio que João está enfatizando o amor de Jesus pela família. Por quê? Essa é a pergunta. Tá bom, Jesus, eu já entendi, o Senhor falou. Por que tanta ênfase no amor de Jesus por essas pessoas? Porque nós somos tardos de coração. Continue lendo. João sabe que o que Jesus está prestes a fazer aqui não parece amor para a maioria das pessoas. João sabe que muitos poucos, inclusive cristãos devotos, não pensam no amor da forma como Jesus vai revelar aqui. Eu ouso dizer até que você, provavelmente, não pense em amor desse jeito. Por quê? Porque ninguém em estado natural pensa em amor dessa maneira. Só o Espírito de Deus pode nos dar a compreensão do jeito de Deus amar. E esse texto, por isso eu disse, tem o poder de virar sua você de cabeça para baixo e te ensinar pela primeira vez o que de fato é amor. João tanto sabe que o que ele está prestes a dizer no verso 6 vai contra toda a experiência humana comum. Por quê? Porque só compreende a forma de amor, como Jesus aqui descreve, quem tem Deus de fato como supremo na sua vida. Se Deus não é supremo na sua vida, o que você está prestes a ler, ou nesse momento, você que me ouve, já pode estar com raiva até de mim, ou desse Jesus. Eu tenho certeza disso. Porque essa é a constituição do coração humano, que não tem Deus como supremo, que tem em tudo e todas as coisas mais valor do que o próprio Deus. Tem gente que ama mais filho do que Cristo. Tem gente que ama mais carreira do que Cristo. Tem gente que ama mais coisas, saúde do que Cristo. Então, aqui no verso 6, João sabe que a experiência humana comum, em que Deus não é supremo, João então utiliza-se de uma conjunção que realmente está no original grego. Na versão NVT que eu uso, a conjunção é portanto. Outras traduções usam a conjunção pois, e se a sua não tem conjunção nenhuma, troca a sua tradução. Então preste atenção na fluência do texto e observe a ligação entre o verbo amar e a atitude seguinte de Jesus, conectados pela conjunção pois ou portanto.
Presta atenção, verso 5. Veja por você mesmo. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, correu lá e foi curá-lo. É isso? Não. Ouvindo, portanto, o portanto está dizendo, porque Jesus amava, ele ficou mais 2 dias e não foi lá. Quantos de nós, nesse ponto, diria, você não me ama, você não esteve do lado do meu leito quando eu estava doente, você deixou eu morrer. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, portanto, ouvindo, pois, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Meu Deus, como assim? Porque se você ama, você corre lá, não é assim que a gente pensa? Se você ama, você vai lá e salva. Se você ama, você vai lá e cuida, e todo mundo fica esbaforido. Parece que não, nem sempre. Jesus sabia o que esse atraso significava. Jesus sabia que esse atraso implicaria na morte de Lázaro. Você vai ficar mais chocado ainda com o verso 14. Verso 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até Lázaro. Meu Deus. O Senhor se alegra de não ter estado lá para curar Lázaro. Está escrito isso aí ou não está? Como assim, Jesus? Jesus escolheu deixar Lázaro morrer, ou garantir que Lázaro tivesse bem mortinho quando ele chegasse lá, 4 dias depois da morte, como a gente lê no verso 39. Aí alguém pode estar pensando mais ou menos assim: bem, pastor, não foi tão ruim assim a morte de Lázaro? Porque Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Não foi assim tão ruim quanto vai ser a minha morte, ou a sua, ou a morte de alguém que eu amo? Se você pensa assim, e inicialmente é assim que eu também pensava, deixa eu te dar 2 justificativas. Primeira, Lázaro realmente morreu. Morrer não é coisa fácil, mesmo sabendo que em questão de dias você será ressuscitado. E até onde Lázaro soube, antes de morrer, Jesus não chegou lá para pegar na mão do amigo. E as irmãs viram o irmão morrer. As irmãs enterraram o irmão. Todos ali perguntaram: onde você estava? Verso 21. Se estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, a morte foi real, a perda foi real. Jesus realmente não apareceu para impedir a morte de Lázaro. Todos sofreram, e sofreram muito. Segunda observação: a maneira como João apresenta essa história é para a gente crer, ou o desejo dele é nos fazer crer, que a ressurreição de Lázaro significa a ressurreição de todos os crentes. Olha o que ele diz, versos 23 a 26. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus lhe disse, veja que Jesus não corrige Marta ou Maria que está falando aqui. Ele não diz: não, eu vou ressuscitar ele agora, presta atenção. Não. Ele poderia ter dito, certo? Mas ele não corrige dessa forma. Ele diz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Ele não disse: Marta, eu não vim porque eu ia ressuscitar ele. Por que ele não diz assim? Porque a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro significa
a morte e a ressurreição de todos aqueles que creem. Então Jesus estava dizendo, em outras palavras, trocando em miúdos, algo mais ou menos assim: ressuscitar como farei com seu irmão, é o que vai acontecer exatamente com todos aqueles que creem em mim. Ou seja, gente, a maneira correta de enxergar a morte e a ressurreição de Lázaro é a seguinte: a morte de Lázaro foi real, foi terrível, tão terrível quanto foi a morte daqueles que a gente ama e já morreram, tão terrível quanto será a nossa morte ou daqueles que amamos. E se você acha que a morte de Lázaro foi menos terrível porque Jesus ressuscitou ele dias depois, a verdade é que a minha e a sua morte não será mais terrível do que a de Lázaro, porque você e eu em Cristo também seremos ressuscitados. É uma questão apenas de tempo. E o tempo entre a morte de um crente e a sua ressurreição é como nada quando comparado à eternidade. Amém? Não importa se Lázaro ficou só 4 dias. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Feitas essas considerações, talvez agora a gente está preparado para ver e sentir qual é o ponto principal dessa passagem. Foi o amor de Jesus que o moveu a deixar Lázaro morrer. Foi o amor de Jesus por essa família, foi o amor de Jesus por esses discípulos, foi o amor de Jesus por mim, por você que hoje lemos esse texto, que levou Jesus a escolher deixar Lázaro morrer. Se você tem dúvida, leia de novo o texto, verso 5, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias. Porque ele amava Lázaro, porque ele amava as irmãs de Lázaro, Jesus não correu para ficar ao lado de Lázaro no leito de enfermidade. E escrevendo dessa maneira, João tem uma pretensão: que todos nós que lemos essa passagem, façamos a pergunta que você deve estar fazendo agora, e que eu fiz tantas vezes lendo e preparando esse texto: como é que isso pode ser amor, pastor? Se você fez essa pergunta no seu coração, está certo, você é humano, e João quer que a gente pergunte isso. Espera aí, o Senhor ama Maria, Marta e Lázaro, portanto, esperou mais 2 dias, deixou ele morrer. Que amor é esse? Vamos tentar responder? Jesus já deu a resposta em voz alta e clara, e vai dizer novamente no verso 15. Olha o que ele diz no verso 4. A doença de Lázaro não acabará em morte. Em outras palavras, a questão não é a morte. A doença que ceifou a vida de alguém que você ama em Cristo não acabará em morte. Está claro isso? A doença, diz Jesus, aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Em outras palavras, essa doença resultará na glória de Deus e na glória do Filho de Deus. Essa doença colocará em evidência que na vida mais vale a glória de Deus, a graça de Deus, do que a própria existência. É isso que João quer que a gente enxergue. A morte de Lázaro vai deixar para nós Jesus como alguém incrivelmente supremo. Portanto, versículo 6, o amor deixou Lázaro morrer. Porque o amor, ao deixar Lázaro morrer, diz que a morte o ajudaria a ver de maneira inimaginável a glória de Deus e do Filho de Deus. Então, o que é amor, pastor? O que significa ser amado por Jesus? Vamos lá, vamos tentar responder. Amar, para Jesus amar significa nos dar aquilo que a gente realmente mais precisa. Isso é amor.
E o que a gente mais precisa na vida não é de cura, não é de vida saudável sem risco de morte, não é viver o bastante para poder casar, dar neto para a gente. Não é assim que a gente idealiza a vida? O mais importante na vida não são essas coisas. O que a gente mais precisa na vida não é saúde, não é vida sem risco de morte, mas uma experiência completa, interminável com a glória de Deus. É disso que a gente mais precisa. Amar significa nos dar o que nos trará a maior e a mais duradoura alegria. E o que é essa alegria? O que lhe dará alegria plena e eterna? A resposta do texto é clara, uma revelação da glória de Deus para a sua alma, para a minha alma, ver Cristo, admirar Cristo, maravilhar-se em Cristo, saborear da glória de Deus em Cristo. Quando alguém está disposto a morrer, Jesus, ou deixar seu irmão morrer, Lázaro, para dar a você uma amostra da glória de Jesus, essa pessoa te ama. Te ama quem está disposto a fazer o que for necessário para que você, mais do que saúde, tenha um vislumbre da glória de Deus. Se eu fosse Lázaro, ao sair do túmulo, cheio de ataduras, como veremos, Deus permitindo, a primeira pergunta que eu ia fazer: Senhor, o Senhor me amava, por que o Senhor me trouxe de volta? Vamos ser honestos? Você acredita na Bíblia? Você acredita na Bíblia? Paulo diz que morrer e estar com Cristo é o quê? Incomparavelmente melhor. Senhor, foi duro, foi difícil, no começo eu fiquei com raiva, porque o Senhor não chegou, mas eu já estava lá no seio de Abraão. Oh meu Deus, vou ter que morrer de novo. A gente brinca, mas é a pura verdade. Aqueles que amamos e que partem em Cristo estão vivendo uma vida incomparavelmente melhor. Amar é fazer o que precisa ser feito para ajudar o outro a ver e a valorizar a glória de Deus como a suprema alegria. Isso é amor. Ama você quem paga o preço, quem faz o que tiver que fazer. Às vezes vai te contrariar, às vezes vai te dizer verdades, às vezes vai te corrigir, às vezes vai falar firme com você, para que você enxergue que melhor do que os prazeres passageiros dessa vida, do que saúde, vida sem risco de morte, é conhecer a glória de Jesus e saber dizer, como disse o salmista, a sua graça é melhor do que a vida. Amar é fazer o que precisa ser feito para ajudar as pessoas a verem e se satisfazerem com a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha o que Jesus diz, verso 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, porque agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até Lázaro. Jesus está nos mostrando aqui qual é a contrapartida humana à revelação da glória. Deus revela glória, e o coração humano, ao ver isso, crê. Crer no Evangelho de João significa ir a Jesus para matar fome, para matar sede, significa saciar-se com o que se viu de belo, de poderoso, de magnífico. Conversão não é apenas você acreditar em fatos, o diabo acredita em fatos. O diabo também crê, o diabo é mais crente que a maioria dos membros da nossa igreja. Qual é a diferença? É que ele não ama o que ele crê. Ele não tem prazer no que ele crê. Ele sabe aqui na mente, mas vive a vida como quer, como a maioria das pessoas hoje ditas evangélicas. Acredita em Jesus, foi batizado, vai na igreja, participa de uma reuniãozinha aqui e ali, mas ao sair daqui de dentro, vai para o motel.
dorme com a mulher que não é dele, porque não tem pacto e não tem aliança. Trapaceia, fala mal, fofoca, emburra, nutre afeições por tudo, menos pela cruz, por Cristo, pela glória de Deus. O que te dá o direito de dizer que você irá para o céu? Me diga. Se você não ama a glória de Deus, se você não é capaz de chorar diante de Deus e dizer: Deus, o que o pastor falou é verdade, mas eu não consigo, muda meu coração, me ajude, me ajude. Se nem isso você faz, se o que você faz é ficar com raiva de mim, virar as costas e falar assim: não concordo com o que esse pastor fala, eu estou prestando o meu papel. Cabe a mim ser achado fiel pelo meu Deus e não dizer o que te agrada. Eu não vim para cá para colocar ar-condicionado num vagão de trem a caminho do inferno. Quer continuar pecando? Mas enquanto você me ouvir, você não vai ficar confortável. Porque salvação é você amar a glória de Deus mais do que a sua saúde, mais do que a sua vida, mais do que o seu relacionamento, mais do que sua mãe, mais do que seu pai. É você amar a Deus acima de todas as coisas e derramar esse amor, aí sim, no próximo, da forma como você se ama. A existência humana se resume a duas coisas apenas. Em primeiro lugar, em Deus demonstrar a glória de Jesus Cristo. Para isso esse universo foi criado. Para que a glória de Jesus fosse exaltada no Calvário. E a segunda razão de tudo existir é o ser humano, ao ver o que Cristo fez, o que Cristo é, ele responder em fé, dizendo: creio, quero, sacia minha alma, por isso e para isso estamos aqui, e no céu será sobre isso. Porque Deus é mais glorificado em nós, quando nós estamos mais satisfeitos nele, disse o meu bom velhinho John Piper. Não há salvação no coração do que crê, mas vive amando muito mais os seus próprios interesses. Então Jesus deixa Lázaro morrer, para mostrar a glória de Deus, para intensificar a fé dos discípulos. E o Evangelho de João foi escrito com esses mesmos dois grandes objetivos: revelar a glória do Filho unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. E quando alguém entra em contato com isso e crê nisso e diz: é isso, ele é salvo. E hoje à noite pode ser o seu momento. Deus te trouxe aqui para te ensinar que você não precisa, em última instância, de saúde e vida sem risco de morte. O que você mais precisa é ver a beleza de Jesus e dizer: esse é meu Senhor, esse é meu Salvador. Ele viveu a vida perfeita e sem pecado que eu não consigo. Ele viveu perfeitamente, cumpriu a lei, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que nele crê não perece, tem vida eterna e vive para proclamar essa glória. O que é amor? O amor é o desejo que trabalha e sofre para encantar os outros com o que é infinita e eternamente mais gratificante. Amar é você trabalhar, é você sofrer, é você até se dar, para que o outro conheça a glória de Cristo, pela sua vida e pela sua voz. Isso é amor. Aquele que fica dizendo só o que você gosta de ouvir, ou que vira a cara para você quando você tenta mostrar que não é por aí, não te ama. Quem te ama, dá para você o que há de melhor. E o que há de melhor nessa vida, não é que as pessoas nos afirmem, ou nos elogiem.
principalmente quando estamos errados. O que há de amor é a pessoa chegar e dizer: melhor do que você viver é você ver a glória de Cristo. Então deixe-me concluir esse ponto com uma palavra de encorajamento. Durante os 4 dias que se passaram entre a morte e a ressurreição de Lázaro, eu tenho certeza que a família de Lázaro não pôde ver o significado da glória de Deus naquela tragédia. Tanto que quando Jesus chega lá, as irmãs viram: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Elas questionaram, elas choraram, elas sofreram. Só foi revelado quando Lázaro ressuscitou. E a maioria de nós está vivendo nesse período entre a morte e a ressurreição. Todos nós, na verdade. E pode ser que nesse momento, entre a morte e a ressurreição, nada disso faça sentido. Então, o que nos compete fazer é buscar em Deus o sentido. É dizer: Deus, faça-me enxergar isso, porque quando o Senhor se manifestar, e os que estiverem vivos forem arrebatados para te encontrar no céu, recebê-lo, os que estiverem mortos, ressuscitar, tudo fará sentido. Até lá, enquanto ainda dói e machuca, ajuda meu coração a valorizá-lo acima de todas as coisas. Amar é fazer pelo outro o que é mais necessário para ele se regozijar eternamente. E foi isso que Jesus fez. Jesus nos justifica diante de Deus. Jesus nos santifica para podermos ver Deus. Jesus nos glorificará para que a gente possa viver na presença de Deus. E rápido, concluindo, amar é viver de maneira abnegada, inspirando outros a amar. O texto termina assim, do 7 ao 16. Primeiro Jesus diz: olha, amar é abrir espaço para o outro chegar. Jesus. Glória de Jesus. Amar é fazer pelo outro o que é mais necessário para ele se regozijar eternamente. E amar é você viver a vida de uma maneira que as pessoas que vivem ao seu redor olhem para você e digam: eu vou entregar minha vida pela mesma coisa. De onde eu tiro isso? A atitude de Tomé. O texto diz no verso 7, depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos fizeram uma assembleia extraordinária e se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo tentou apedrejá-lo, o Senhor ainda vai voltar para lá? Jesus está dizendo que quem ama lança fora o medo e se coloca até em situação de risco, para que o outro veja a glória de Cristo. Não tem medo de ridicularização, não tem medo de perder amigos, não tem medo de perder a própria vida. Jesus está dizendo: eu vou lá. O amor nos faz andar na luz. Olha o verso 9, Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. Ele está dizendo: eu tenho que fazer isso enquanto é dia para mim. E como Ele é a luz do mundo, e nós ainda temos fôlego de vida, Ele diz para nós hoje: temos que ter pressa e falar da glória de Jesus. Isso é amor. E aí, o amor vai nos fazer não trivializar, porque, olha, os discípulos tentaram dissuadir Jesus. Jesus acrescentou no verso 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar logo logo. Pensavam que Jesus estava falando apenas do repouso, do sono, mas Jesus se referia à morte de Lázaro. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Quem não está em Cristo está morto. E quem ama enxerga isso. Quem não está em Cristo, por mais que tenha boas obras, está morto. Quem ama enxerga isso. Quem ama não fica trivializando como os discípulos: não, é só um sono, vai ficar tudo bem, todo caminho leva a Deus, deixa como está. Não, 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 não. Lázaro está morto.
E aí, verso 15, Jesus diz: por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até Lázaro. Agora olha o que Tomé disse. Tomé, apelidado de gêmeo, disse aos outros: vamos até lá também para morrer com Jesus. Como eu gostaria de mais Tomés aqui. Amar é viver de forma abnegada, inspirando outros a amar Jesus dessa forma. Falta amor, falta amar no mundo em que a gente vive, falta Cristo, falta crentes cheios de Cristo, falta gente que provou e que reparte o amor glorioso de Cristo, gente que abre espaço para os outros se aproximarem, para a gente poder levar essas pessoas a Cristo. Falta ou não falta? Falta a gente ter o coração mais aberto para deixar os outros chegarem, para trazer os outros para perto de nós, para recebê-los e para dizê-los: eu quero te mostrar a glória de Cristo. Falta gente que entende que amar não é viver de mimimizinho. Amar é você dizer a verdade com graça, fazer o que for necessário para que o outro se regozije com a glória de Jesus. Amar é viver de um jeito que faz os outros dizerem: se tiver que morrer como ele, eu morro, mas eu vou lá, eu vou repartir a glória de Cristo. Foi por isso que eu escolhi como título para essa mensagem, Amor Glorioso. Eu me baseei no nosso hino do cantor cristão. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Ó que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Feche seus olhos. Feche seus olhos e seja sincero com Deus. Peça a Deus agora para te ensinar de fato o que é amor. Aprenda com Jesus o significado de amar. Está buscando alguém para a sua vida? Busque alguém nesses moldes aqui. Procure ser você mesmo essa pessoa. Peça que Deus enche o seu coração de desejo de ser assim, desejo, e não apenas desejo, mas condição de viver assim. Abrindo espaço para outros, sendo gentil, amável. Fazendo o que necessário for para que o outro conheça a glória de Jesus pela sua vida e pela sua voz. Vivendo de um jeito que inspire outros tantos a seguir você nessa caravana que anuncia a glória de Jesus.